Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher pra te dar quando tu fores pôr no meu jardim. Essa pessoa que eu tô bagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. Só que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se anda tudo o tempo todo feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, vai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Sou da brisa, tendo que reconhecer as fraquezas de um mar que nem todo vê. Fiz em mim uma faixa e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atento, não posso o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações.
Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou uma, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha de areia, boa e precoce. Sou carente, amostrada do sorriso e sou fofoqueira, moralista, interesseira. Dói, dói, estou assim. Dói, dói, despide-se assim. Mas se eu não tiver moral, Boa noite, noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom estar aqui com vocês. Estou super empolgada porque eu amo ensinar análise transacional. Amo. Trouxe muitas mudanças para a minha vida e eu tenho certeza que também pode trazer bastante mudança para a vida de cada um de vocês. Então, estou bem empolgada para apresentar essa aula de hoje e lançar as inscrições do próxima turma do AT 101. Eu sou super suspeita para falar desse curso, porque para mim foi um divisor de águas e eu vejo que para a maioria das pessoas que já fizeram também. Então vamos lá, olha só. Quero receber vocês com muita alegria, com muito entusiasmo e até música aqui que a gente começou, para que a gente comece nos conectarmos, para que vocês saiam daqui hoje verdadeiramente com um ensaio. Então aproveite. Façam anotações de insights, de ideias sobre a vida de vocês. Não precisa copiar os slides. Caso você queira o slide, pode pedir minha secretária depois, tá? Então, uma coisa bem importante na análise transacional são contratos e combinados. As nossas relações, nosso trabalho, ele é todo organizado em cima de um contrato da relação. Os contratos é um dos conceitos que nós aprendemos no curso AT 101 e é ele que organiza os relacionamentos e nos ajuda ali com as nossas expectativas. Então, vamos fazer o nosso contrato de como é que vai funcionar essa aula. Eu vou trazer um pouco de teoria, uma proposta de exercício no final. As câmeras podem ficar desligadas. Se coloque como responsável pelo seu aprendizado. Caso você não entenda algo ou que precise de alguma informação, peça aí no chat ou no final da aula, onde eu vou abrir para perguntas. Então, durante toda a aula, a participação vai ser só no chat. E no final da aula, eu abro aqui, paro de compartilhar os meus slides e abro para que a gente possa trocar ideias e perguntas. No final dessa aula, eu tenho uma oferta irresistível para quem ficar aqui e fazer a inscrição no curso AT 101 hoje, até porque as vagas são limitadas, literalmente limitadas por causa da certificação, e essa é a última que vai ter 101 antes do final do ano, né? Então, o que que você vai aprender hoje? Olha só para quem é essa aula, para quem que deve ficar aqui, né? Hoje você vai começar a entender como alcançar relacionamentos mais saudáveis e a tão sonhada autonomia pessoal. Então, a gente vai aprender sobre relacionamento saudável. Eu vou trazer sobre personalidade humana, que é um dos conceitos da análise transacional. Então, essa aula é para você que busca autoconhecimento profundo e que quer conhecer melhor a si mesmo e viver relacionamentos mais saudáveis, que quer aí entender como que funciona a minha personalidade e como que tudo isso interfere na minha vida como um todo. Então, se você quer aprender sobre isso, fique aqui comigo até o final. Quem é psicólogo e está aqui nessa aula, é, busca ampliar aí o seu quadro de referência e os seus recursos terapêuticos. Essa aula, então, é para você.
E o que que eu quero começar contando aí? Sobre eu, sobre a Tati, né? Antes de conhecer a T, eu era uma pessoa extremamente rebelde. Eu era considerada, inclusive, brava. Eu vivia brigando, tinha vários conflitos no relacionamento amoroso, com os meus amigos, com a minha família, com a minha mãe. Nossa, eu tinha muitas brigas e muito conflito, e eu era muito rebelde. Na escola toda, eu tinha liderança, mas eu tinha uma rebeldia e muito conflito constante. E teve uma história que eu tinha uma autoestima forjada. O que nós vamos aprender lá no curso AT 101 que chama paranoide. O paranoide é aquela pessoa que se acha, eu sou boa, mas não é uma verdadeira autoestima, é uma autodefesa. E aí, nesse lugar de me sentir boa, de ser rebelde, de me achar toda independente, fazia com que eu tivesse muitos conflitos e a vida me trouxe dois grandes baques quando foi o primeiro, quando eu não passei no vestibular, e foi minha grande frustração, e quando o meu noivado terminou, e eu me dei conta de que eu não tinha tanta autoestima e de que os meus sonhos, eu tinha acabado de ver todos os meus sonhos ali, grandes sonhos da minha vida, se desmoronando. O sonho de entrar no vestibular e o sonho de um casamento. Foi nesse momento onde que eu vi meus sonhos desmoronando que eu conheci a análise transacional e como que eu era vista uma pessoa de personalidade forte, autêntica e sincera demais. Na verdade, não era uma verdadeira fortaleza, era uma defesa. E aí, uma forma defensiva mesmo, e isso me afastava das pessoas. E como eu disse, eu me achava super inteligente e tinha uma falsa autoestima. Até então que eu vivi essas duas grandes frustrações da minha vida. Então eu acreditava que que eu ia casar e eu tinha um namorado ali até que ele se apaixonou por uma outra pessoa. E eu me vi de novo de frente a nunca tinha cuidado de relacionamento, que a vida era assim e que era ok, né? Então, a análise transacional entrou nesse momento. E eu comecei a conhecer de mim, entender que eu era muito rebelde, que eu era muito pai crítico, muito crítico mesmo, e que eu tinha uma falsa autoestima. E a análise transacional, ela literalmente, ela transformou todo o meu processo. Trouxe relacionamentos muito mais saudáveis na minha vida com a minha família, com os meus amigos. Então, em primeiro momento, a AT entrou na minha vida pessoal, uma transformação, uma mudança, uma virada de chave, assim. Eu sou uma Tati antes da AT e uma Tati depois, uma pessoa mais madura, uma pessoa verdadeiramente autêntica e principalmente com a AT eu conquistei a minha independência emocional e também a minha independência financeira. E aí comecei a ver a transformação na vida dos meus clientes. Eu vou contar disso um pouco, durante a nossa aula. E aí, com isso, né, eu era uma pessoa extremamente pai crítico, criança rebelde, e me transformei numa mulher adulta, madura. Saí de paranoide, daquela autoestima falsa, para uma autoestima real, da qual eu consigo perceber o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. E ainda assim estar bem. De super sincera para uma pessoa autêntica de verdade. E de que acreditava que a vida só era possível com um relacionamento e um casamento para uma mulher feliz e realizada, querendo um relacionamento que é diferente. E aí entrei na faculdade. Entrei na faculdade já conhecendo, me formei em psicologia em 2010. Depois eu fiz uma formação em hipnose e terapia ericksoniana. Fiz pós-graduação em análise transacional em 2014. Em 2019, eu me certifiquei pela UNAT, que é a certificação que a pessoa está habilitada a ensinar a ter e a dar o curso AT 101. Então, em 2019, no final de 2019, eu me certifiquei. Em 2020, eu comecei a ministrar o curso AT 101. E aí é que eu me apaixonei mesmo, porque eu comecei a ver a transformação maior ainda na vida das pessoas só com o curso. Em 2021, eu me tornei didata em educação, que é quando você estuda para ser professora de pós-graduação, ou seja, ensinar outros psicólogos a usar a análise transacional.
A minha atuação é totalmente na clínica, então toda a minha experiência é na clínica e o meu foco sempre foi relacionamentos. Eu tenho mais de 25 mil horas comprovadas em atendimento clínico. Então, essa é quem é a Tati, como que eu cheguei aqui na T. E eu quero contar para você que nós somos seres relacionais. Tudo na nossa vida depende de relacionamento. A pessoa que eu sou hoje, a minha personalidade, ser quem eu sou depende dos relacionamentos que eu tenho. Eu preciso dos relacionamentos para ser a Tati e para ter a estrutura de personalidade que eu tô hoje. Então, nós dependemos totalmente dos nossos relacionamentos. Eu tenho uma fala da qual a gente se machuca nos relacionamentos, mas a gente também se cura nos relacionamentos. Então, a nossa vida, ela acontece através dos relacionamentos. Por isso, a grande importância de nós cuidarmos disso. Aquela história de que nós somos a soma das 5 pessoas da qual a gente convive, ela é real, porque é nos relacionamentos que nós temos que a nossa personalidade se torna estável e que muda também. A mudança, ela acontece nesses relacionamentos que nós temos. Por que que a gente se relaciona? Porque algo nos falta. E aquilo que nos falta está em volta, está nas outras pessoas, está na natureza e nas relações que nós construímos. Nós precisamos do outro para nos sentir, de uma certa forma, seres completos. Então, nós somos seres relacionais. Isso não quer dizer que eu preciso de um relacionamento amoroso, tá? Que é uma grande confusão na cabeça das pessoas. Nós precisamos de relacionamentos, de amigos, relações de trabalho, relações familiares e etc. Porque é no relacionamento que a gente recebe carícias, que também é um conceito que a gente aprende lá no curso AT 101. Então, o relacionamento, o objetivo dele é somar, é nos trazer felicidade. E o relacionamento, ele está a serviço da vida. Então, cabe a nós, enquanto adulto, avaliar os nossos relacionamentos, a nossa responsabilidade, a nossa contribuição e perceber o quanto esse relacionamento soma na minha vida. O quanto esse relacionamento me faz sentir bem, o quanto esse relacionamento me traz felicidade. É lógico que a gente não é feliz alegre o tempo todo, mas é preciso avaliar se estar me relacionando com essa pessoa soma na minha vida ou diminui. Ou o que que essa pessoa desperta em mim, o melhor ou o pior. E cabe a mim, como adulta, saber escolher e selecionar os relacionamentos que eu tenho na minha vida. E o que que é um relacionamento saudável? Que características tem um relacionamento saudável e o que que acontece num relacionamento saudável. A primeira coisa, e aqui eu não estou falando de relacionamento de pais e filhos e de uma criança dependente, tá bom? Minha fala é para adultos, tá? Então, um relacionamento saudável é uma relação de independência, escolha. Eu estou nesse relacionamento porque eu escolho estar, não porque se o outro for embora eu vou morrer, mas eu escolho, independente, estar nesse relacionamento. Eu quero estar nesse relacionamento. Não existe nenhuma obrigação. Eu não estou presa a nada. Não tem nenhuma dependência financeira, emocional, nada. Não existe nada que me prenda e que me obriga a estar nesse relacionamento. A partir do momento que existe uma obrigação, já não é mais um relacionamento saudável. Espaço para momentos individuais e juntos. Num relacionamento saudável, eu tenho espaço para ser eu mesmo, para que eu viva ali momentos individuais sem aquela pessoa perto. Tem coisas que eu quero viver sozinha, eu quero descansar sozinha, eu quero encontrar minhas amigas sozinhas, eu quero ir a uma festa sozinha. E isso não vai romper ou desfazer, comprometer o relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Então é necessário que exista espaço para momentos individuais e espaço para momentos juntos. Eu falo que do mesmo tanto que eu preciso estar com aquela pessoa, eu também preciso estar sozinha. E precisa existir isso no relacionamento. De uma forma que eu não entenda, ele quer encontrar os amigos dele sozinho, então ele me ama. Não, isso faz parte de uma dependência e não desse relacionamento saudável independente, não num relacionamento de dois adultos. Então, relação de independência e escolha, espaço para momentos individuais e juntos e reconhecimento e satisfação das necessidades.
E aqui eu falo de ambos. Quando eu estou no relacionamento, eu preciso reconhecer as minhas necessidades, saber o que eu preciso, o que que eu tenho fome em um relacionamento, o que que eu preciso receber para eu me sentir amada e satisfeita e bem. Do mesmo jeito, eu preciso reconhecer a necessidade do outro. Do mesmo jeito, eu preciso validar a necessidade do outro. Então, se eu estou num relacionamento e eu não, pelo outro, eu faço para agradar, ou se eu escondo o que eu quero, porque se eu for eu mesma e mostrar para ele que eu quero sair com as amigas, ou que eu quero um pouco mais de sexo, ou que eu quero um pouco mais de liberdade, ele vai embora. Se eu não coloco as minhas necessidades nesse relacionamento, e por medo de desagradar, eu escondo as minhas necessidades, já não é um relacionamento saudável. Aqui já tem um problema grande que existem muitas pessoas que não sabem identificar qual a sua necessidade. E do mesmo jeito que a minha necessidade é importante, a necessidade do outro também. Eu quero dar um exemplo. Estava atendendo um casal onde um homem disse aqui na nossa sessão que ele tem necessidade de ser recebido em casa, que ele gostaria que ao chegar em casa, a sua esposa fosse até ele e desse um beijo nele e dissesse: Meu bem, que bom que você chegou, eu estava com saudade. E nessa sessão, essa mulher zombou dele e disse: Ah, Tati, o fulano quer que eu coloque um tapete vermelho quando ele chega. E aí eu não ri com ela e eu disse: Tá, e ele tá te contando de uma necessidade dele. Cada um de nós, enquanto seres humanos, temos necessidades em relacionamento e eu preciso saber contar isso de uma forma direta, evitando os jogos psicológicos, né? Porque quando eu faço jogo psicológico, eu não conto para o outro que eu preciso, eu jogo em indireta. E aqui já não é um relacionamento saudável. Jogo psicológico é um tema que eu falei muito hoje por causa da história lá do Pablo Marçal, da cadeira. Depois vocês vão lá ver no meu Instagram, porque aquilo lá foi um jogo de terceiro grau. E qual que é a importância da gente aprender isso? Não entrar em jogos e viver relacionamentos saudáveis em todas as áreas da nossa vida. Outro ponto importante que caracteriza um relacionamento saudável é a aceitação de si e a aceitação do outro. Quando o relacionamento é saudável mesmo, eu posso ser eu mesmo e eu aceito o outro sendo ele como ele é, com a personalidade dele, com a família dele, com o jeito que ele é, com a forma com que ele se expressa. Eu não quero mudar o outro. Eu aceito ele. Ele é assim. Eu conheci ele assim. É lógico que um relacionamento entre dois adultos, espera-se que essas pessoas estejam abertas à mudança. Espera-se que essas pessoas estejam abertas ao desenvolvimento. E espera que eu possa te dar um feedback para que você melhore. Só que é diferente a crítica e a não aceitação do outro. Só que eu só consigo aceitar o outro verdadeiramente quando eu tenho aquela autoestima verdadeira que eu disse para vocês que eu, Tati, não tinha. Porque quando eu sou paranoide, eu acho que eu sou bom, o outro não é. O que eu acredito é bom, o outro não é. A minha religião é boa, a do outro não é. O meu jeito de educar é bom, a do outro não é. Então eu quero que o outro mude e seja conforme eu quero e que eu gosto. Então, a aceitação de si e do outro é importante para um relacionamento saudável. Igualdade. A igualdade no relacionamento em todos os sentidos é bem importante para que o relacionamento seja saudável. Uma fala de igual, uma fala de reconhecimento de igualdade. Muito dos relacionamentos que eu atendo ou que chega aqui, existe uma disparidade. E essa desigualdade, ela acaba sendo construída por crenças e preconceitos que nós trazemos de fora e também pela troca desequilibrada, onde um dá mais amor, dinheiro, dedicação e atenção do que o outro. Então, é preciso construir uma troca igual para que um relacionamento seja saudável. E, como eu acabei de dizer, o equilíbrio na troca. Gente, um amor de verdade, ele é recíproco. Então, precisa existir equilíbrio nas trocas que acontecem no relacionamento. E quando eu falo de troca, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de dedicação de tempo,
falando de mensagem no WhatsApp, eu estou falando de carinho, eu estou falando de amor, eu estou falando de dinheiro. Precisa ter equilíbrio para que seja um relacionamento saudável. Intimidade. Intimidade não é fazer sexo. Ter intimidade é um espaço onde eu posso ser eu, do jeito que eu sou, sem medo de dizer o que eu penso e o que eu sinto e sem medo do julgamento do outro. É aquele lugar onde eu posso ser eu mesma e eu não tenho medo de falar o que eu penso e o que eu sinto, nem de mostrar quem eu sou e nem o que eu quero. Isso é intimidade. Autonomia. Autonomia, ela é a construção de uma pessoa espontânea, íntima e consciente. E esse é o princípio básico da análise transacional. Só que ser uma pessoa autônoma é ter um adulto desenvolvido e também estar livre de padrões do passado. E honestidade. Honestidade consigo mesmo e com o outro. Essas são características de um relacionamento saudável. E nós, enquanto adultos, somos 50% responsáveis para construir isso. E aí, a busca por um melhor desenvolvimento de todas as relações que nós temos, seja ela amorosa, seja ela no trabalho, profissional, familiar ou social, ali com os nossos amigos, ela consiste num processo de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso viver uma autoaceitação, uma consciência de si real, para que eu possa ter uma percepção realista do outro. E, gente, quando eu estou falando de autoconhecimento, eu não estou falando de você saber três características positivas e três negativas para você passar na entrevista de emprego. Eu estou falando de saber como que a minha personalidade funciona, como eu funciono, quais são os padrões repetitivos, do que eu repito, quais são as brigas que eu repito, quais são os gatilhos que me faz entrar em briga, qual que é o papel do jogo, porque todo mundo joga, qual é a minha história. E ainda mais, ter consciência de si é saber estar no momento presente e não trazer das relações passadas traumas e qualquer coisa para o momento presente. Isso é autoconhecimento. Como é que a gente faz para obter autoconhecimento? O que eu faço para eu conseguir isso, então, né? Eu seria hipócrita de dizer que autoconhecimento só se adquire na terapia ou em cursos de conhecimento como o AT 101. É lógico que eu quero que todos vocês venham para o AT 101. E é lógico que eu quero que todos vocês façam terapia. Porque a terapia e o curso AT 101 é um momento dedicado para isso, para o autoconhecimento. Só que o autoconhecimento, ele acontece em todos os relacionamentos que você tem, desde que você esteja aberto a isso. O autoconhecimento, ele acontece na relação, no dia a dia, na disponibilidade de você ser tocado pelo outro, de você perceber que ao falar algo, como é que o outro reage, ao perceber o feedback do outro. Então, o autoconhecimento a gente consegue aí através de cursos, de terapia, mas no dia a dia também. E como mais ainda, a gente para ter autoconhecimento, a gente precisa estar consciente. E estar consciente significa conseguir definir claramente o problema. É saber o meu problema é saber diferenciar presente, passado e futuro. E quando eu falo isso, não estou falando de tempo, eu estou falando de saber reagir, comportar, é saber diferenciar se esse sentimento que eu trago aqui é do meu passado lá de trás, é de uma necessidade não atendida de quando eu era criança, ou se ela é real dessa relação. Isso é conscientização. Ter consciência da possibilidade do problema e o reconhecimento de opções diferentes. Aqui é um ponto importante, porque quando a gente está imerso a um problema, muitas das vezes a gente não consegue identificar possibilidades de mudança e nem mesmo ter ideia de opções diferentes. Então, ter autoconhecimento é saber, ter consciência dessa possibilidade de mudança. É ter consciência da possibilidade de resolução do problema, é conhecer os seus recursos para resolver esse problema e é descobrir e buscar opções para mudar. Eu tenho um problema e todo problema tem uma solução. Então eu preciso saber assim, onde que eu posso buscar opções diferentes para mudar isso? Em que lugar
Que tipo de recurso eu posso ter para melhorar o meu relacionamento que tem 2, 3 anos com o mesmo tipo de briga e não melhora? Então eu posso fazer algo diferente para mudar. Tem opções a fazer diferente. É ter consciência das minhas habilidades pessoais e selecionar ações viáveis para a vida cotidiana. Porque 99% das pessoas, e até mesmo eu, muitas das vezes a gente age no automático. Nós agimos de uma forma da qual a gente não está selecionando nossas habilidades pessoais e recursos do momento presente. A gente está só repetindo padrões do nosso passado e ter a consciência e a capacidade de agir. Criar e experimentar relacionamentos em contatos plenos, com intimidade. Tudo isso é proporcionado diante de um processo de autoconhecimento. E aí, o que que é a análise transacional diante de tudo isso? Ela é uma teoria psicológica de fácil compreensão sobre pensamento, sentimento e comportamento das pessoas. Eric Berne, o autor dessa teoria, queria que até mesmo uma criança de 8 anos de idade pudesse entender como é que funciona a sua personalidade. Então, ela é uma teoria do comportamento humano aplicável à expansão do nível de consciência. Porque a gente quer que o nosso nível de consciência cada vez mais cresça, que o nosso quadro de referência se amplie cada vez mais para um processo de mudança pessoal. A AT, ela possibilita processo de mudança pessoal, de grupo e social. O maior objetivo é buscar a autonomia verdadeira e a cidadania responsável do encontro consigo mesmo e com o outro. A responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade diante de um encontro com uma pessoa, diante de um relacionamento, é entender que eu tenho responsabilidade sobre o que acontece nesse relacionamento. Olha só o que algumas pessoas falaram aí sobre autoconhecimento da última turma do AT 101. Autoconhecimento e aprofundamento do tema de AT. Que para mudar um relacionamento é preciso mudar a si mesmo. Me mostrou muita coisa boa, os conceitos na prática, a elaboração desses conceitos, me fez repensar muito as minhas práticas e os lugares que eu ocupo. Eu aprendi muito, consegui enxergar várias coisas que eu não tinha consciência, como o caso das emoções. Eu nunca havia percebido que eu não tinha permissão de sentir nenhuma delas. E que isso foi o motivo de grandes dificuldades na minha vida. Sinto que agora, a partir de conhecimentos aprofundados, eu posso melhorar isso em mim, começando a me permitir mais. E aí, agora eu trago um pouquinho sobre como é que funciona a nossa personalidade segundo a AT. Dentro da AT, a teoria da personalidade chama status de ego. E status de ego é um sistema coerente de sentimento, pensamento com um padrão de comportamento correspondente. Então, a nossa personalidade, ela é constituída de pensamento, sentimento e comportamento. Tudo o que você pensa e que na maioria das vezes você nem toma consciência, está constituindo a sua personalidade e vai influenciar diretamente no que você sente e a forma como você se comporta. Então, personalidade é o modo habitual que a pessoa sente e age para ela conseguir satisfazer suas necessidades. E personalidade é o que a gente recebe na educação geral e é construída através do meio e das relações que são estabelecidas. Então, a nossa personalidade, ela é construída no início da nossa vida, mas ela também é modificada a todo momento das relações que a gente vive e no meio em que nós estamos. Aquela história de que o ambiente importa é verdade, porque ela vai influenciar na sua personalidade, no seu pensamento, no seu sentimento e no seu comportamento. E quando eu quero mudar a minha personalidade, eu escolho um dessas três, pensamento, sentimento ou comportamento, porque eu posso, se um deles muda, vai interferir nos outros também. Esses três, eles estão conectados. E aí, então, o Eric Berne, ele contou para nós ali, ele denominou que a nossa personalidade pode ser dividida em três partes, tá? De ego pai, adulto e criança. E todos esses componentes são componentes importantes da nossa sobrevivência. Todo mundo tem essas três partes da personalidade. O que diferencia a minha personalidade da sua, da Maria, do João, de todas as pessoas, é em qual desses estados de ego você está agindo
pensando e sentindo em determinado momento da sua vida. Acontece que às vezes a gente tem muita energia em uma parte desses estados de ego. Então, um estado de ego é uma maneira específica de pensar, sentir e se comportar. As pessoas, elas podem pensar, sentir e se comportar a partir do estado de ego pai, a partir do estado de ego adulto e a partir do estado de ego criança. Então, tem hora que eu estou aqui falando com vocês a partir do meu estado de ego pai. Agora, explicando toda a situação, eu estou falando do meu estado de ego adulto, mas eu posso entrar numa brincadeira e usar a minha criança também. Cada um deles. O estado de ego pai, ele é uma parte que a gente incorpora, é como se fosse meu pai e minha mãe dentro da minha personalidade. Então, imagina comigo que eu tenho todas as figuras parentais dentro da minha personalidade. Então, ela surge de semelhança às figuras parentais. O meu estado de ego adulto é aquele que funciona com a conexão com a realidade, é o meu aqui e agora. É uma parte da minha personalidade que busca dados reais e concretos, fatos, informações, direto, objetivo, do exato momento, do que está acontecendo nesse momento aqui. Já a nossa criança é tudo aquilo que é do nosso passado, é a criança que a gente foi. E ela continua vivo e agindo aqui em vários momentos da nossa vida. É a parte mais importante, é a mais poderosa, é a primeira. Quando você nasceu, você só tinha estado de criança. Então, por exemplo, motivação vem do nosso estado de criança. Quando eu quero algo. Aqui no estado de ego pai, trata-se de todas as regras que você tem na sua personalidade, da sua vida. São seus valores, seus preconceitos, ideias, certo e errado, pode ou não pode. Todas as suas crenças estão aqui no seu estado de ego pai. No seu adulto, ele é uma parte da personalidade que ele é baseado em dados reais, lógicos, objetivos e racionais. E a sua criança se baseia em julgamentos antigos lá da sua infância. É quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, tá agindo igual criança. Então, quando você estiver pensando, sentindo e agindo igual os seus pais faziam, ou as figuras parentais que estavam ali, tá agindo no seu estado de ego pai. Quando você estiver pensando, sentindo e agindo, calculando, colhendo dados reais e objetivos no momento presente, está no seu estado de ego adulto. E quando você estiver sentindo, agindo e pensando igualzinho você fazia quando era criança, ou alguma parte do seu passado, você está agindo no seu estado de criança. O estado de ego pai, então, ele é formado a partir de internalização. É a nossa parte mais inconsciente, mais difícil de tomar consciência e de mudar. Por quê? Porque foi uma parte que foi introjetada em nós sem a nossa consciência. Eu estava ali sendo educada e aquilo estava sendo colocado dentro de mim. Eu não escolhi, não falei, ai, mãe, isso aí que você acredita, eu não quero, não, tá? Ou esse seu jeito de agir, eu não. Não, a gente vai internalizando. No estado de ego adulto, é formado a partir da capacidade de pensar, de processar, de desenvolvimento da inteligência, do pensamento do aqui e agora, né? E o nosso estado de ego criança, ele é formado pelas relíquias da nossa infância, do menino e da menina que cada um de nós fomos, e ele é capaz de sentir, pensar e agir exatamente igual quando a sua criança agia lá atrás no passado. No estado de ego pai, são tudo que eu penso assim, como fazer, o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, palavras de obrigação. Estado de ego adulto é quando eu penso o que me convém fazer mesmo. E no meu estado de ego criança é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto. Aqui eu sempre dou o exemplo do meu acordar cedo, porque isso aqui, gente, conversa dentro isso o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa muito dinâmica. Então, olha só, eu, Tati, não gosto de acordar cedo, estado de criança. Mas eu aprendi com meu pai, estado de pai, que Deus ajuda quem cedo madruga, que a pessoa precisa acordar cedo para dar certo na vida. É uma crença. O meu adulto precisa avaliar qual horário que eu posso acordar, quanto que eu posso dormir e não deixar nem a minha criança e nem o meu pai comandar a minha vida. Por quê? Se eu deixo a minha criança tomar conta da minha vida, eu vou ter sérios problemas, porque criança não dá conta da vida.
Criança não ganha dinheiro, criança não tem relacionamentos adultos saudáveis e satisfatórios, criança vive em conflito, criança só brinca. O estado de ego pai, as pessoas que vivem muito no estado de ego pai, têm vive sobre pressão, vive sobre obrigação, então falta felicidade. São pessoas muito rígidas, que vivem no eu tenho que. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir na academia, eu tenho que fazer regime. Tudo isso é estado de ego pai. Você tem que me ligar, você tem que fazer tal coisa, você me deve. A cobrança está no estado de ego pai. Então, e o adulto é o que me convém mesmo? Ai, amanhã eu tenho paciente só às 9 horas da manhã, mas tem aula de spinning às 7. Eu não gosto de acordar cedo, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Então, meu adulto pondera. Então, aqui no seu estado de ego pai, valores, conceitos, repreensões, normas, conselhos, regras, leis, modelos de condutas e preconceitos. Todas as vezes que você estiver agindo com você mesmo e com outra pessoa de uma forma parental, fazendo isso aqui, você está agindo no seu estado de ego pai. O estado de ego adulto são dados e informações do mundo através dos sentidos. O que que eu estou vendo? Quanto é? Quando? É muito direto. E o estado de criança é a nossa espontaneidade, a sexualidade, a criatividade, as emoções, a alegria, o medo, a tristeza, é, tudo que está ligado ao prazer, à diversão está no nosso estado de criança. Então, a função do estado de ego pai é educar, proteger, nutrir, alimentar, moralizar, servir de modelo, dirigir, controlar, estabelecer regras, ensinar e viver em sociedade. É imitativo, nós aprendemos com alguém. Então, essa história de eu jamais vou ser igual minha mãe, não tem muito jeito, não, porque é a parte da qual a gente introjetou, sabe? Eu posso fazer o oposto dela, mas eu vou estar no mesmo. Então, se eu estiver agindo dessa forma aqui, comigo ou com qualquer pessoa, eu estou agindo de uma função paterna e do meu estado de ego pai. A função do adulto é integrar as experiências do estado de ego pai com a criança, é avaliar a realidade, é colher dados, é ganhar dinheiro, é trabalhar, é ter relacionamentos saudáveis, é fazer sexo de uma forma saudável. Então, o estado de ego adulto, ele tem essa função de informar e processar. Já na nossa criança, a função dela é satisfazer nossas necessidades, é criar estratégias de adaptação e sobrevivência, é expressar, é divertir, é sentir o prazer, é o lado bom da vida, é o que inclusive nos dá energia para viver. Não existe, gente, um estado de ego melhor ou pior do que o outro. O que existe é que eu possa estar atuando num circuito positivo ou negativo, que eu não vou entrar nisso nessa aula e a gente aprende lá no curso. Mas o que existe é uma situação adequada ou inadequada. Por exemplo, imagina que eu vou para uma festa e nessa festa, qual que é a intenção? É divertir? Então eu preciso deixar a minha criança, né? Agora, eu estou no momento de trabalho, eu não posso deixar a minha criança tomar conta. Ou eu estou numa conversa de dois adultos, a conversa precisa ser adulta. Um debate político deveria acontecer no estado de ego adulto, enquanto o que a gente assistiu foi de estado de ego pai para criança. E aí, uma coisa importante, nós precisamos saber que nós somos 50% responsáveis pelas nossas relações. E aprender que, dependendo da forma, do lugar, da minha personalidade, que eu mandar um estímulo para você, eu vou te convidar a uma parte da sua personalidade. Eu sou responsável por isso. Se eu falo do meu estado de ego pai, eu vou convidar a criança de vocês. Se eu falo da minha criança, eu vou convidar o pai de vocês ou a criança de vocês para a gente brincar. Então, como eu falo, a forma com que eu me comunico, a minha personalidade é responsável pelo jeito que o outro age comigo. Então, se eu falo assim, ai, o meu parceiro, o meu namorado é muito criança, é porque possivelmente você está agindo com ele no estado de ego pai. Então, a minha namorada fala comigo como se ela fosse minha mãe. É porque você está agindo na criança. As relações, elas são complementares. E eu busco alguém para complementar a minha personalidade. Então, nós somos 50% responsáveis pelas nossas relações. Se a gente é 50% responsável, quem precisa começar a mudar?
aquele que tem mais consciência. E aí trouxe uma frase do nosso príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. A gente precisa ter consciência que nós somos sim responsáveis por aquilo que eu cativo, ou até pelo que pelo negativo do outro que eu tô despertando e eu tô convidando no relacionamento. Nós somos responsáveis, porque a forma com que eu me comunico, e eu vou descobrir isso porque existe tom de voz, palavra, jeito, postura, tudo aquilo que eu tenho, que eu expresso para o outro, fala de qual parte da personalidade eu estou comunicando. Então, eu sou responsável por aquilo que eu cativo e aquilo que eu descativo também. Deixa eu só. é, E aqui, como eu disse para vocês, é importante a gente pensar nessa complementariedade, porque dependendo de qual parte da minha personalidade eu falo, eu vou convidar o outro. Isso aqui é transações e a gente aprende no curso AT 101, que é como que a minha personalidade influencia na personalidade do outro e na forma com que o outro me trata. E aí, uma mensagenzinha diante para os psicólogos que estão aqui, que poderiam me dizer assim: tá bom, tá, você explicou tudo isso aí, mas eu já tenho uma abordagem. O que isso vai adiantar? O que isso vai adicionar na minha prática? É porque a AT, gente, ela não vem para substituir, ela vem para adicionar ferramentas poderosas com foco em relacionamento. O foco da análise transacional é ampliar os nossos recursos clínicos e trazer o foco para relacionamento. Ela é uma teoria de relacionamentos e integrar ali na sua parte clínica. E aí eu trouxe um caso clínico para vocês entenderem da praticidade, da resolução e do quanto isso traz direcionamento de mudanças reais, concretas. Eu quero contar para vocês de uma cliente. Eu não sei quem já me conhece, já me segue, mas eu chamo todas as minhas clientes de Ana. É um nome fictício, exatamente para não usar nenhum nome. Então, todos os meus clientes, quando eu vou contar, chamam Ana. A Ana é uma médica que veio para terapia, porque ela estava há 8 anos namorando e eles não tinham, ela queria casar, mas eles não tinham planos. Como ela queria muito casar e eles não conversavam sobre isso, o que que acontecia? Brigas constantes, muitas brigas, muitos conflitos, muito durante um tempo ali, eles já estavam pensando em terminar, porque não dava para continuar do jeito que estava. E ele falava para ela: como que eu vou pensar em casamento se todo dia a gente tem uma briga? Então, Ana veio para terapia. E quando ela veio para terapia, ela me contou como acontecia as brigas, a forma com que ela falava. Ana, ela cobrava do namorado dela. Ela falava do estado de ego pai. Ela cobrava esse posicionamento de casamento, de quando é que ela queria chamar ela para casar. Ah, já tinha 8 anos. Quando eu cobro do outro, eu estou falando do meu estado de ego pai. E como é complementar, ele respondia da criança rebelde, do tipo, você não me manda, o dia que eu quiser, quando eu quiser, eu vou te chamar para namorar. É porque eu não tô pronto, você não percebeu, então ele agia da criança. Uma outra fala dela era quando surgiu o assunto de casamento, ela em algumas vezes ela falava na criança rebelde, provocando ele. E aí ele respondia do pai crítico, criticando que ela era muito imatura, como que ele ia casar com ela. Então, e esses conflitos estavam constantes. Na terapia, num primeiro momento, a gente trabalhou só estados de ego. Eu só ajudei a Ana a perceber como que ela funcionava. Eu ajudei a Ana a mudar a forma com que ela comunicava para o namorado dela, ensinando ela a falar das suas necessidades, dos seus medos, da sua idade, dos seus desejos no seu adulto. E foram ali 4 meses de terapia. A Ana não veio para o AT 101 ainda, mas o que eu quero contar é o quanto a praticidade, apenas ao entender como que funciona ali a sua personalidade, ela conseguiu ter conversas maduras e sérias e marcar um casamento. Então, eles já estão aí num andamento, num processo, e as brigas parou. Esse homem era totalmente contra a terapia. E de repente, inclusive, achou bom, sabe? Achou bom
falou, nossa, que mudança, porque ele percebeu mudanças que estavam acontecendo ali com essa moça, né? No relacionamento dele, ele percebeu reais mudanças. E aí, gente, por quê? Deixa eu só. Por que que a gente age na criança? Por que que será? Porque existe inclusive uma pesquisa que fala que 90% das pessoas vivem no estado de criança. Por que que a gente deixa a nossa criança dirigir a nossa vida? É porque todo mundo tem necessidades não atendidas, tram, é, questões não resolvidas de quando a gente era criança. E aí a nossa criança ela surge. Enquanto eu não conseguir identificar essas minhas necessidades e eu como adulta saber buscar isso, eu vou transferir isso para os relacionamentos que eu estou vivendo atualmente. E a minha criança acha que se eu trouxer aquela questão aqui para esse relacionamento, essa pessoa que está se relacionando comigo, ela vai me dar o que eu preciso e pronto. E não é bem assim, né? Então é aí que começam os grandes conflitos dos nossos relacionamentos. Então eu preciso cuidar da minha criança, entender de onde que vem isso que o povo fala na internet de criança interna, de criança machucada, para que eu consiga cuidar da minha criança e trazer minha energia para o meu estado de ego adulto. E aí, como, né? Como uma outra coisa importante que eu trouxe do Pequeno Príncipe aí. Todas as pessoas grandes foram um dia criança, mais poucas delas se lembram disso. Adoro essa fala do Pequeno Príncipe, porque isso traz mesmo assim o quanto nós esquecemos de cuidar das questões da nossa criança, mas também, gente, da importância dessa parte da nossa personalidade. A nossa criança é a parte mais poderosa. É por isso que acontece procrastinação. Procrastinação é quando a minha criança não quer algo, mas o meu estado de ego pai fala que eu tenho que fazer algo. E aí sempre a parte mais que tem mais força é a nossa criança. E como é que eu faço para eu fortalecer o meu adulto? Entendendo da minha personalidade, buscando o autoconhecimento realmente, tomando consciência, reconhecendo cada parte, e aí nós vamos aprender isso de fortalecer o estado de ego adulto lá no nosso curso, através de exercício, através de reconhecimento, através de técnicas, vou ensinar mesmo como fortalecer. E a análise transacional, então, que é uma teoria da psicologia para todo mundo, é uma teoria do comportamento humano que possibilita aí a nossa expansão e entender tudo isso, entender nossa criança interna, entender o nosso adulto, para que a gente possa se fortalecer e viver relacionamentos mais saudáveis. E quais são os benefícios que a gente tem no curso AT 101? Ele é uma teoria que traz uma compreensão clara de como funciona a sua personalidade e de como que a sua personalidade influencia no seu. Acredito que deu para você ter uma percepção aqui quando eu trago estados de ego. Estados de ego é dos conceitos. E aqui eu trouxe um décimo da teoria de estados de ego, tá? Ter direcionamento de mudanças. Então, se você perceber, nossa, eu fico mais na criança. A gente faz exercício para você perceber que tipo de mudança você precisa ter. Você vai melhorar a sua comunicação, aprender a liderar sua carência. Porque a gente aprende um conceito chamado carícias. Entender e mudar padrões repetitivos e limitadores, aprender a lidar com emoções e conflitos, aprender sobre a verdadeira autoestima e aprender a conduzir conflitos de forma eficaz. Todos com esses conceitos que a gente aprende no AT 101. Mas, Tati, o que que tudo isso tem a ver com independência ou dependência emocional? É porque, gente, quando eu estou num relacionamento e eu vivo dependência emocional, é porque eu estou indo para o relacionamento amoroso no estado de criança. E aí o outro que entra nesse relacionamento comigo entra no pai e no adulto. Então, é como se as duas pessoas formassem uma única personalidade. E aí eu fico presa a isso. E para que eu possa desenvolver minha independência emocional, eu preciso fortalecer o meu adulto para ir nos relacionamentos no meu estado de ego adulto. E aí, gente, eu quero que você imagine aqui comigo. Vem cá. Imagina comigo você daqui 2 anos, né? Ainda nos mesmos relacionamentos que você vive, sem mudar nada. Você continua acreditando que o problema do seu relacionamento ou dos conflitos que você tem está no outro e não em você. Então você vive conflitos constantes. Parece que cada conversa que você tem com seu parceiro é uma batalha.
ou no seu trabalho, ou com a sua mãe, aonde tem aí a batalha. E o que você mais deseja, que as suas necessidades sejam atendidas, não acontece nunca. Você se sente ignorado, não informado e cada vez mais insatisfeito. Mesmo quando você tenta expressar suas emoções, o outro não entende. Parece que você, seu parceiro, fala em idiomas diferentes e esse ciclo se repete e se repete de novo a cada conflito e a sua frustração cresce. Você se pega pensando: ah, mas se pelo menos ele mudasse, tudo seria diferente. Mas 2 anos se passam e nada muda. Só que agora para comigo. O que vai acontecer se continuar esperando então o outro mudar? Nada. E você tem agora o poder de mudar isso. A verdade é que se não tiver uma mudança você, esse ciclo de frustração vai continuar sempre. E você sabe o quanto tudo isso afeta a sua autoestima, sua felicidade e a forma com que você vê o mundo. E daqui a 2 anos você pode estar ainda mais distante de quem você é, mais insatisfeito com os seus relacionamentos e sem energia para buscar a vida que você realmente deseja. E aí, eu quero que você pense agora o contrário. Se ao invés de esperar 2 anos que o outro mude, você começa a se transformar agora. E se ao invés de esperar essa mudança do outro, você pudesse aprender de forma clara a se comunicar, a entender suas emoções profundamente e o mais importante, a tomar decisão sobre o seu próprio bem-estar emocional. E aí, às vezes, você pode estar se pensando, ai, Tati, não sei se esse é o momento de eu fazer o AT 101. Não sei, porque eu estou sem dinheiro, sem tempo. E aí eu tenho uma pergunta, Jack, quanto custa viver mais 2 anos nessa frustração? E mais ainda, eu, Tati, gostaria de ter tido a T 101 na minha vida antes de perder o meu noivado, antes de perder o meu relacionamento, antes de ter vivenciado muitos dos meus conflitos na minha casa, antes de ter perdido anos sem conversar com o meu irmão. Então, eu queria ter conhecido a T 101 na minha vida para evitar muitos conflitos. Queria ter tido a T 101 antes dos 18 anos. Eu brinco e falo que o AT 101 devia ser matéria de ensino médio. Exatamente porque isso literalmente vai trazer mudanças reais e significativas no nosso comportamento. E aí, mais uma frase do nosso querido Pequeno Príncipe. Gente, estou apaixonada no Pequeno Príncipe. É loucura jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Eu vou trazer para ter. É loucura ficar agindo na nossa criança, agindo no príncipezinho, enquanto tentando fazer dar certo, repetindo e não agindo no nosso adulto. Então é loucura jogar fora as chances que nós temos de viver relacionamentos saudáveis, felizes e buscar satisfazer as nossas necessidades só porque lá atrás, no nosso relacionamento com os nossos pais, eles não estavam disponíveis e não soube satisfazer nossas necessidades ou não pôde. E aí eu continuo repetindo os jogos e os padrões para conseguir isso aqui agora. É loucura. Então, no curso AT 101, você vai aprender tudo isso através de autoconhecimento, e ele vai te dar ferramentas para você mudar a forma de você se relacionar com as pessoas e com você mesmo. E a mudança vai refletir em todas as áreas da sua vida, nas pessoas em volta de você, no seu bem-estar profissional e financeiro, porque você vai sair daqui conhecendo todo o seu adulto. E o Eric Berne tem uma fala que é: todos nós nascemos príncipes e princesas, mas às vezes a nossa infância nos transforma em sapo. E o objetivo da Terra é resgatar esse príncipe e essa princesa através de autonomia. E para isso é preciso autoconhecimento. O que é autonomia, né? Consciência, intimidade, espontaneidade. E aí eu quero propor um exercício aqui para nós, para a gente fechar a nossa aula de hoje. E o primeiro, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão rápida, pegar um lápis aí do seu lado e desenhar aí como é que você desenharia a sua personalidade diante do que você aprendeu hoje de estados de ego. Qual que é, pai, adulto ou criança, qual dessas que você tem mais?
Qual dessas você está agindo, pensando e sentindo mais aí na sua vida? E aí desenhe em termos de círculozinhos, igual eu desenhei aqui. Como é que você representaria a sua personalidade, pai, adulto e criança, diante da minha explicação aqui, de uma forma intuitiva, com um pouco que você conheceu. E para te ajudar mais ainda, traga porcentagens. Quantos por cento da sua vida você está vivendo na sua criança? Quantos por cento da sua vida você está vivendo no seu estado de ego pai, no seu estado de ego adulto? Aqui trouxe exemplos do extremo. Pessoas que vivem muito no estado de ego pai, aquelas pessoas que o tempo inteiro tá dando sermão, tá vivendo no certo e errado, pode ou não pode, nas obrigações da vida, né? Muito rígida, muito ali, totalmente ensinando a viver, criticando ou protegendo e cuidando demais do outro. E as outras duas partes menores. Ou uma outra pessoa que tem muito adulto, que vive o tempo inteiro no estado de ego adulto, no trabalho constante, ou chata, o tempo inteiro buscando dados diretos ali, totalmente no adulto. Ou uma pessoa que vive totalmente na criança, no mundo da fantasia. Então, faça um desenho da sua personalidade aí, para que você comece a entender como que tá aí? Tá equilibrado ou tá desequilibrado? E eu tenho uma coisa para contar para vocês que quando a gente ouve a primeira vez dessa teoria, a gente acha que a gente é muito adulto, mas depois, na hora que a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente percebe que nós não somos tão adultos assim. Então, meu primeiro convite é vocês pensarem aí nesse desenhozinho, nesse diagrama do seu estado de ego estrutural. A gente vai fazer isso de diversas formas no curso, tá? E ainda mais, eu quero, e aí eu vou abrir aqui para a gente ir conversando um pouco. A gente vai discutir tudo isso na hora que eu fechar os slides. Mas ainda mais, eu quero que você pense numa comunicação do seu dia. Quero que você imagine aí uma conversa do dia de hoje, bem próximo, algum conflito, você teve com alguém e faça o diagrama dessa conversa para que você perceba. É mais fácil colocar do outro. Ah, eu acho que o outro falou comigo do estado de ego pai. Então, tira a setinha, sai do estado de ego pai. E aí vem para onde? Para sua criança. Faça uma análise aí de alguma conversa do seu dia para que você possa analisar aí a comunicação que está acontecendo aqui, né? Ó, a Vânia tá colocando aqui, né? Eu sou muito estado de ego pai. Coloca aí para mim, para eu entender como é que tá aqui, como que é a energia do nosso grupo aqui da aula de hoje. Qual que é o seu estado de ego maior aí, né? Pai, criança, pai, que mais? Quem falou pai, criança aí, pensa assim, qual deles é maior aí entre os dois? Eu não consegui equilibrar, mais adulto. Mais. E aí depois façam a análise de uma conversa, dessa conversa ou de um conflito que você teve hoje, tá? E aí, para fechar aqui nossa aulinha de hoje, já está dando aqui uma hora, é o convite para o curso AT 101. Ele é um curso teórico, vivencial, onde que nós vamos aprender os principais conceitos da AT, com explicação, teoria, exercícios práticos para te levar ao autoconhecimento e um direcionamento de mudança. A próxima turma e a última desse ano vai acontecer nas segundas e terças-feiras das próximas semanas. Dia 23, 24, 30, 1º, 7, 8, 14 e 15 de outubro, sempre das 19 às 22 horas, totalizando aí 24 horas de curso. É um curso ao vivo, tá, gente? As aulas são ao vivo, presenciais, com câmera aberta. Fica gravado somente para consolidação de conteúdo durante 3 meses. É um curso certificado pela UNAT. Para quem é psicólogo e quer entrar para AT, a porta de entrada, precisa começar aqui, mas é um curso para todas as pessoas que buscam autoconhecimento. É esse tipo de aula que eu trouxe 1/10 da teoria de personalidade para trazer para vocês experimentar o que acontece dentro do curso. Então, lá a gente vai estudar contratos combinados,
que é a organização das relações, a análise estrutural e funcional da personalidade, quem sou eu e como eu me comporto, a comunicação e o relacionamento, eu e o outro, carícias e reconhecimento humano, que é a nutrição das relações, estruturação do tempo, emoções, jogos psicológicos, posição existencial, que é o conceito de autoestima, compulsores, que é a forma com que a gente age automático na vida, e script de vida, que são decisões que nós tomamos no início da vida e que impacta toda a nossa vida e postura no dia de hoje. E aí, o bônus especial que eu quero trazer para quem está na aula e para quem está no grupo. Para quem é psicólogo e fizer a inscrição nas próximas 24 horas, vai ganhar o acesso à minha aula Intervenções Terapêuticas. E quem fizer a inscrição hoje, nas próximas 24 horas, antes de eu abrir a inscrição lá no Instagram para todo mundo, vai ganhar uma sessão de terapia de 50 minutos comigo, de acordo com a disponibilidade da minha agenda, tá? Então, as vagas são realmente limitadas. Literalmente, as vagas são limitadas mesmo, tá? Por causa da certificação, como é um curso interativo, né? Então, as vagas são limitadas. E eu vou deixar 24 horas de inscrições exclusivas para o grupo, tá? Para o grupo ali. E depois eu abro as vagas que sobrarem para geral, tá? Então, essa é a oferta do tipo de hoje. Quem já fez a inscrição ganhou outro bônus. Tem outros bônus. Não tem o bônus de hoje. Você pode trocar. E aí você não ganha os bônus anteriores e eu te dou o bônus do dia de hoje. Jamais eu vou mexer no valor, mas cada dia eu faço uma oferta para que você compre o curso nesse dia, né? Então, é isso a aula que eu quis apresentar hoje. Eu abro aqui para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, né? Então, a Márcia tá falando que tá guardando bônus. Eu acho que você foi do dia que eu dei o livrinho, não foi, Márcia? Já na hora que começar as aulas, e aí eu mando bônus de todo mundo aí, né? Teve alguém que me perguntou aqui assim, ó, se eu vou trazer. Você indicaria um livro mostra sobre a teoria mais aprofundada? Sim. O dentro da T, ó, tá aqui no fundo da minha tela, aqui, ó. Se você quer adquirir esse livro, é só chamar a minha secretária, porque eu não sei se vocês sabem, eu trouxe uma. Deixa eu parar.